Olá, muito bem-vindo ao nosso Date no Flow. Ai, que saudade que eu tava, gente, de vir aqui conversar com vocês. Faz tempo o quê? Mais de 20 dias, né? Quase 30 dias, sei lá. Foi quando a gente chegou na Índia. No dia 1, né? Quando a gente chegou, a gente falou só da Amazônia. A gente estava no hotel, tinha acabado de chegar. E a gente ficou 20 e poucos dias. E cá estávamos nós com saudade, cheio de história para contar. A ideia era até fazer um date lá na Índia ainda. Só que os últimos dias de Índia, eu entrei numa questão assim com a comida, com a digestão. E eu falei, cara, esse não é o melhor momento. Assim, eu preciso dar uma limpada, fazer um detox. E entrei num processo de limpeza que você já deve entender o que eu tô falando, não é mesmo? E para ser justo, assim, a comida indiana, apesar dela ter o seu encanto e de ser muito condimentada, com muito tempero, muitas especiarias, ela é muito apimentada sempre. E aí, quando a gente não está acostumado, é bem desafiador mesmo. Ano passado eu passei por um processo gigantesco, a ponto de... Mas ano passado, assim, só para detalhar, quando eu fui, eu comia legume, verdura, fruta e grãos, só. Eu não comia massa, queijo, sal, açúcar, nada disso. E aí cheguei na Índia, e aí assim, a impressão que a gente tem, todo indiano come bem, não é verdade. Eles comem muita fritura, eles comem muita porcaria, eles comem muita coisa muito apimentada, com muito sal. A impressão que dá é que o tempero deles é muito tudo é muito exagerado. Então é tudo muito salgado, o sal é muito salgado, a pimenta é muito apimentada, o doce é muito doce, assim, é um doce que eu, que adoro doce, falo, porra, tá doce demais. Então é nesse tipo. E aí, ano passado, no final da viagem, em maio do ano passado, eu fui para uma peregrinação também, e aí no finalzinho eu só conseguia comer pepino e chocolate. E assim, só de ver a comida, eu nem participava das refeições coletivas, só de ver, só de sentir o cheiro, eu tinha vontade de vomitar. Assim, eu vomitei várias vezes e foi bem desafiador. E aí a Ana não chegou a esse ponto, mas estava começando o processo ali de limpeza e de E a gente ainda teve uma colher de chá de encontrar um restaurante italiano em Rishikesh, que é uma bela cidade, é uma cidade que recebe muitos ocidentais, é a capital mundial do yoga, então tem muita gente muito ocidental lá estudando e fazendo curso, então eles têm uma abertura um pouco maior, você consegue comida orgânica, você consegue sucos maravilhosos, consegue café da manhã bom, doces ocidentais, então assim... Dá para comer. Dá para comer tranquilamente, dá para fazer aquele intervalinho necessário. Mas ano passado o meu foi sem intervalo nenhum, só beira de estrada, só raiz, e aí deu esse ano, como eu fui mais podrão, já tava com sal, o corpo açúcar, mais preparado. Massa, então assim, fritura, então eu não sofri tanto dessa vez. Mas os dois tiveram, eu peguei, você pegou depois de mim, eu peguei uma virose lá de 3 dias, eu acho que foi virose. Uma amiga chegou a falar, pode ter sido infecção intestinal, mas eu acho que foi virose. E tive febre, fiquei com aquela dor no corpo, meio de gripe, sabe? Aquela coisa que dói. E 3 dias, foram 3 dias. Ele começou a melhorar e eu entrei no jogo também. Então, passei pelo meu processo. A diferença que eu tive nos hotéis bem desafiadores, assim, com frio, com mais simples. Ela teve num hotelzinho filé, tranquilo, ficou só descansando, deu água quente, estava tranquilo. Então foi melhor, porque deu essa intercalada quando eu estava ruim. Foi um período que a gente foi num carro, a gente estava com uma van e um carro, aí a gente só pegou o carro nesse período, né, que eu estava da Inhaca ali mesmo. E aí salvou a vida daquele carro, porque assim, eu conseguia deitar de vez em quando, eu conseguia fazer algumas comodidades que na van não teria. Não, mas peraí, a gente tá atropelando. Tá atropelando, né? Tudo começou porque tu falou da limpeza do... Esse capítulo já foi mais ou menos todo... É isso. Então rolou piriri, rolou uma questão ali com a alimentação, foi muito forte. Só que o que foi ainda mais forte... Isso tudo foi só para dizer que é relativamente comum, não é? É relativamente comum. O que foi ainda mais forte foi todo o nosso processo de conexão e como a gente foi ligando os pontos ao longo de cada caminho, sabe? Ao longo de cada passo que a gente estava naquela terra. Como foram necessários processos, assim,
de ressignificação total, de paradigma mesmo. Porque a espiritualidade, ela demanda de você um cuidado muito intenso, né? De organização, de limpeza. Será que é a sua, Lê? Tá todo mundo aí vendo mais ou menos a live? Porque se for aqui o Wi-Fi, eu coloco no 5G, eu mudo rapidinho. O Wi-Fi parece que tá bom. É o de... Qual dos dois que tá? Tu consegue Não ver? sei. Mas me falem aí se o de vocês também tá assim. Se tiver ruim, eu troco aqui pro 5G que funciona. Tá aqui, falhando? tem que aproveitar aqui em São Paulo. Não, ela falou, tá bom. Ah, então beleza, sim. Então beleza. Então tá bom. Nada. Não, Simone falou que tá bom. Então é só o da lei. Então é a internet da lei, não a nossa. E aí foram vários processos, assim, porque a gente já chegou num baita de um choque. A gente chegou em Delhi e até aí tava tudo certo. Só lembrando, para quem não participou da primeira, logo na primeira noite em Delhi, Que foi lá em Delhi. a gente chegou da floresta amazônica depois de uma semana, passamos domingo aqui, a gente antecipou o voo um dia, passamos domingo aqui, chegamos domingo de manhã, e aí segunda tarde a gente foi para a Índia. Seria para chegar segunda de manhã para ir segunda tarde, a gente conseguiu antecipar o voo em um dia, chegamos domingo de manhã e segunda tarde fomos para a Índia. Então foi bem acavalado. A parte da floresta amazônica a gente já falou inteira, quase Não 2 vamos horas. voltar nesse rolê. Não vamos voltar a isso. Tá gravado, não tá? Tá gravado, tá aí no Então filme. Então tá é belezinha. só buscar ali depois. Essa aqui é só Índia. Exato. E aí a gente chegou em Delhi, a ideia ali naqueles primeiros dias era realmente se ajustar. A gente estava num fuso, na verdade, que não era nem de 8 horas e meia, era de 10 horas e meia. Porque de São Paulo, que é o nosso horário padrão, né, o que a gente está acostumado, Brasília. o horário de Brasília, para Rio Branco tinha 2 horas de fuso. Para trás. Para trás. Quando a gente volta para cá, a gente acerta 2. Quando a gente vai para Delhi, aumenta mais 8h30. Então, no final das contas, a gente chegou lá com um fuso de 10 horas e meia. Então, foram ali 2 dias que a gente escolheu realmente aquietar e descansar para poder ajustar esses pontos internos e para a gente ficar bem, e que foram extremamente importantes também. E que não é suficiente, porque para você corrigir 10 horas e meia de fuso, leva aí quase 2 semanas para você se sentir mais à vontade e começar a incorporar os horários locais, porque realmente há quem diga, eu já li isso em algum lugar uma vez, que é 1 hora, é um dia por hora de fuso. Então seriam 11 dias ali nessa brincadeira. E aí tá bom, de lá a gente foi para Vrindavan, porque o primeiro compromisso espiritual que a gente tinha ali era ainda seguindo o Guruji, o Paramahansa Vishwananda, que estaria na cidade para receber um prêmio, uma nomeação, um título, era alguma coisa assim. Como nós já estaríamos naquela data, 4 dias depois, falou, não, por que não, né, já participar de tudo isso, vamos para Vrindavan também. Então a gente saiu de Delhi e fomos para Vrindavan. Foi o primeiro choque assim de realidade índia, porque você chega em Delhi, apesar de ser Índia, apesar de ter vaquinha no meio da rua, e é muita, ter tuk-tuk e tudo mais, Buzina. Ainda é uma cidade grande, né? Então você ainda vê coisas que você está acostumado a ver em São Paulo, por exemplo. Então é algo muito mais próximo. Quando a gente vai para Vrindavan, para mim, o Fábio não, porque ele já estava acostumado, já tinha ido outras vezes. Não em Vrindavan, mas em outras cidades, e ele já conhecia a Índia, né, essa parte. Mas quando eu cheguei lá, eu tomei um choque, porque é tudo muito sujo. É como um hábito mesmo, assim, essa parte de descarte de lixo na rua. Eles queimam muito plástico, a parte de saneamento básico é muito precária mesmo. Essa questão de recolher lixo, a questão de esgoto, ela é muito precária. Então a gente chegou numa cidade extremamente movimentada, assim, tinha uma infinidade de coisas acontecendo em Vrindavan. Vrindavan é a cidade de Krishna, não é mesmo? Cidade natal, sim. Essa... Não Natal, a Natal é ali do lado, mas ele passou boa parte do tempo lá, é considerado o lar dele. E curiosamente me trouxe uma lembrança da primeira vez que eu fui para a Índia, porque tinha um cheiro de merda o tempo inteiro, assim, muitas vezes, porque tem esgoto a céu aberto mesmo.
E aí é um cheiro bem forte, bem permanente, assim. A primeira vez que eu fui para a Índia, em 97, eu fui para um congresso de direito tributário, fiquei só em Delhi, depois de Nepal, no fim de semana. Eu lembro que quando eu voltei e falei, cara, eu sou o príncipe de uma terra abençoada, porque a pobreza, o contraste, o fedor era tão grande assim que eu falei, meu Deus do céu. E quando eu voltei, eu falei, eu nunca mais ponho o pé naquela terra, meu Deus do céu, que terra mais né? esquecida por Deus. Mas já fiz também a gente colocou, já está no feed também, uma parte da história da Índia, contando um pouco dessa resiliência e de por que chegou a esse ponto. Então, assim, também não vamos entrar nisso aqui agora, tá aí no feed. Exatamente. E não é nenhuma questão de julgar, mas ela faz muito parte do processo espiritual índia mesmo. Do que aconteceu, do chamado de estar lá, dos processos, das ativações que aconteceram na Índia. Isso foi um momento extremamente importante durante todo o processo da viagem, porque eu não conseguia me conectar com a Índia, assim. Eu estava na Índia, eu sabia disso, assim, a vibe, a energia da Índia, ela é perceptível, aquela terra ela é muito sagrada mesmo, mas eu não conseguia me conectar com a Índia. E aquilo estava me incomodando, assim, porque onde eu olhava era barulho, era caótico, era sujo, era... Eu falei, meu Deus, assim, tá complicada a comunicação, tem muito ruído na comunicação, Poluído, não tô conseguindo, né? Muito Poluição. Poluído, fedido, ar seco, muita coisa acontecendo. Na época da pandemia, eu lembro que eu vi uma notícia de que de Delhi ou ali da proximidade você conseguia ver os picos, assim, lá distante dos Himalaias, que porque era limpou, coisa né? que não acontecia há não sei quantas décadas. E aí, no período da pandemia, isso aconteceu. E realmente você não vê. Você vê uma nuvem, assim, uma camada, mais que São Paulo. Mais que São Paulo. E aí é uma poeira suspensa, assim, um ar seco, empoeirado, irrita a garganta, irrita o nariz, o olho. Assim, é bem... E Vrindavan bem desafiador. tinha Vrindavan essa mesma é um pouquinho pegada. mais intenso, eu achei até. Tinha essa pegada também. Aí quando você sobe para os Himalaias é mais tranquilo, o ar é mais puro, tem mais verde, o céu é mais limpo, tudo muda. Mas ali onde é aquela planície, ali, aquele Delhi e arredores, e Vrindavan estava nesses arredores, é bastante sujo e poluído e empoeirado. Então, quando você chega, tem um desafiozinho também aí. E eis que estava eu, naquele rolê, tentando entender, né? Eu falei, gente, tá bom, Mama Índia, amada terra sagrada, você me trouxe até aqui. Conversei também com os meus, com a minha egrégora. Falei, ok, todo o universo conspirou para que exatamente naquela data a gente estivesse ali, tudo acontecesse exatamente daquela forma. Falei, então me mostra o que eu não tô conseguindo ver com os meus olhos. Eu quero te conhecer, Sagrada Terra, mas eu quero te conhecer além daquilo que os meus olhos podem ver, porque o que os meus olhos veem é muito desafiador. Pela minha questão humana mesmo, né? De não ter essa compreensão e conseguir conectar. Quando eu abri esse coraçãozinho, assim, para perceber a Índia dessa forma mais profunda, aí que a chavinha virou, aí que a viagem se transformou mesmo. Porque até então, eu ainda, por mais que eu soubesse que havia muito mais, que era mais profundo, tinha todo um processo ali de adaptação também, com todo aquele ambiente, de compreender aquele ambiente. Quando eu faço isso, a gente estava indo, isso já estava acabando ali aquela parte de Vrindavan, ali foi bem desafiador mesmo pra gente, essa questão de adaptação. Quando já está finalizando, que a gente vai fazer alguns pontos importantes, vai fazer Govardhana, é Govardhana que fala, né? Acho que é aquela montanha. Que é a montanha, que tem uma baita de uma história ali com Krishna, quando ele levanta uma montanha para proteger a comunidade dele, o povo dele, né? Do que seria quase que uma vingança de Hidra, que é o considerado a deidade da Indra, é a deidade da água, né? Seria o elemental da água, talvez assim, na minha linguagem bem ignorante, tá, gente? Aqui não é aula de hinduísmo, só para vocês entenderem. É a minha percepção. O Fábio vai ter certamente mais
mas fundamento para dizer. No meu caso, eu estou trazendo as percepções da vivência mesmo, né? De tudo o que aconteceu. E aí, enfim, nesse lugar, para proteger o povo dele dessa vingança de Indra, que jogou muita água, porque falou, eles pararam de rezar para mim pedindo chuva, então agora eu vou mandar muita, mas é o seguinte, eu vou mandar muita a ponto deles não darem conta, assim, vou afogar todo mundo na cidadela. Krishna com o dedinho mindinho segura uma montanha inteira, que é essa montanha que a gente foi visitar, para proteger o povo dele. E aí Indra fala, pô, pera lá, tô mexendo com outra pessoa. O povo fica embaixo da montanha. Exato. E aí Indra sacou, falando, pô, não tô mexendo com qualquer pessoa, não. Krishna deve ser alguma coisa importante, aí deve ser alguém importante. E aí eles cessam essas águas torrenciais e tudo que estava acontecendo. Então, esse lugar é onde aconteceu isso tudo e onde Krishna viveu boa parte da sua vida. Quando a gente estava nesse processo, a caminho de Govardhan, Terra de Irada. Terra de Irada, o grande amor, o amor mais puro de Krishna. Quando a gente está indo para lá, eu abro meu coração, porque eu não tinha conseguido me conectar até então. Eu abro meu coração e falo, me mostra aquilo que os meus olhos não conseguem ver. Os olhos humanos, eu quero ver com os olhos do meu coração, me mostra. E aí fechei meus olhinhos ali dentro do tuk-tuk, dentro do carro, onde a gente estava, a gente estava na van, na verdade, a caminho. Fechei meus olhos e aí de repente me veio muito, muito a presença de Krishna, muito, muito, muito forte. E ele começou a conversar comigo, e ele começou a me passar informações de como era, de como funcionava tudo aquilo, e eu via imagens de como aquilo era naquela época em que ele viveu, na época em que ele passou. E teve determinado momento que eu via ele muito grande, e eu via ele em forma de energia, não era uma forma só Krishna azulzinho, assim, era o Krishna azulzinho, mas ele tinha um quê de energia, como se fosse quase um holograma, sabe? E eu comecei a conversar com ele. Falei, poxa, que legal, né? Vocês eram grandes. Aí ele, era quando... Essa forma essencial, ela é muito grande. Mas a gente já se adaptava como a gente precisava em determinado momento. Falei, bacana. Falei, mas... Aí eu perguntei pra ele, né? Tá bom, mas se você viveu aqui em Vrindavan, você devia ter um castelo, uma casa, e tinha que ser nas suas proporções, né? Devia ser grande como você. E por que eu não consigo ver? Por que não existem ruínas, por exemplo, aqui, que mostrem onde você viveu? Aí ele me explicou, ele falou, porque eram feitas da mesma matéria que eu sou feito. É feito de energia. E ele abriu isso tudo mentalmente, né? Olhinho fechado ali, tinha feito meu processo de conexão também, para estar receptiva também para aquelas mensagens. E ele me mostra, tudo em forma de energia, naquela mesma matéria sutil que ele era feito. E ele falava, isso tudo ainda existe aqui. Só que as pessoas não conseguem ver porque elas perderam a conexão com a sua supraconsciência. E aí ele começou a me trazer algumas mensagens de como era. Ele me mostrou o povo vivendo junto com ele, né? Na época que aconteceu, por exemplo, lá do dedinho de Govardhan. As pessoas, elas tinham um fio que saía do topo da cabeça e elas caminhavam, era um fio energético, não era um fio físico, enfim, material. Elas tinham aquele fiozinho e aquilo conectava direto com a supraconsciência. Então aquela matéria, ela era alimentada diretamente com a tua essência, com a tua fonte. E aquilo possibilitava que eles conseguissem, que eles tivessem uma programação, que eles fossem adaptados a enxergar aquilo que estava em outras frequências, porque eles estavam conectados com a sua frequência mais elevada, mesmo estando em corpos materiais. E aí foi curioso, eu falei, mas por que isso foi acabando? Aí ele foi me passando detalhes de tempo, de data, que eu fui anotando, e agora vai fazer parte também dos meus estudos, para eu entender o que a Índia quis me mostrar, e que aos poucos eu fui entendendo. Essas primeiras informações que ele me trouxe foram informações bem legais e que começaram a me iluminar de informações que eu estou sentindo conectadas, informações que eu também recebi em canalização em casa, enfim, em processos meus, informações que eu recebi quando eu estava no Peru, experiências que eu vivi quando eu estava no Peru.
e tudo meio que se encaixando, e a questão do xamanismo cósmico, que é algo que é muito latente, assim, que é muito forte em mim. O xamanismo é muito forte em mim. Esse culto à terra, o xamanismo em essência, esse culto à terra, ao natural, à natureza, à energia essencial, isso tudo é muito forte. E eu percebo que essas informações, elas são peças desse quebra-cabeças que a gente vai moldando, sabe, organizando, para que esse formato maior, para que essa receita, digamos assim, do que eles querem me passar, do que eles estão me passando, se encaixe. E tem muita coisa ainda para integrar. Isso daí a gente está falando antes da peregrinação. Esse encontro com Krishna, essa conexão com Krishna, ela aconteceu antes da peregrinação. Foi um convite, né, do nosso guia. Falou, não, quero mostrar para vocês o local onde aconteceu. E é muito especial a gente ter a oportunidade de pisar nesses locais onde essas deidades viveram em algum momento, porque elas realmente pisaram lá. Não está escrito só num papel e disseram que aconteceu. Elas pisaram lá, assim como existiram outras terras sagradas também, como existiu Lemúria, como existiu Atlântida. Essas terras, elas aconteceram, elas existem ainda, elas coexistem em linhas do tempo paralelas. Só que a gente não tem acesso porque a gente não entra na frequência. Então, ali foi muito especial esse ponto de ruptura mesmo, que foi o sair de uma frequência, ressignificar aquilo tudo que eu via, que era extremamente denso e material, e voltar para dentro para eu me conectar com a minha supraconsciência, como antigamente eles faziam, na época em que eles viviam ali, para eu poder acessar aquele campo de informações. Então ali já começou algo muito especial. E a Índia tem uma peculiaridade muito interessante que muitos lugares não têm. Apesar de muitos lugares terem tido muita conexão no passado, a Índia tem um registro absurdo, riquíssimo, e a Índia tem provas físicas, digamos assim. Você encontra pegadas, você encontra cadeira, você encontra utensílios, você encontra armas de tempos que são 5.000 anos atrás, que são muito antigos e que foram usados por essas deidades, por esses heróis, digamos, por esses arquétipos, e que fazem com que o negócio não fique no campo da mitologia. Eles trazem uma presença física. Quando estava lá, eu escrevi um textinho pequenininho, que eu vou ler aqui rapidinho, no rastro dos deuses. A Índia traz o solo sagrado de quem conhece a grandeza de sua espiritualidade. Cada um ali tem a sua conexão com a deidade preferida. Na diversidade, a conclusão necessária é de que todos somos um poder divino distribuído entre tantas deidades e pessoas. Na Índia, os deuses deixaram rastros, pegadas, armas, utensílios, templos e histórias. Os santos seguiram suas trilhas e também deixaram as suas pegadas. Ainda hoje é possível seguir cada rastro ou pegada em busca de conexão e conhecimento. São histórias transmitidas em família, dos avós aos netos e nos vilarejos. Outro dia, eu estava em um templo em Nainital e presenciei um pai ensinando o filho pequeno a se comportar ali. É comum e vem desde pequeno, com naturalidade e engajamento. O resultado é que o caminho vai ficando cada vez mais convergente, para que o seu passo, que segue no rastro dos deuses, seja ele mesmo, o divino caminhando na Terra. Então, essa presença física, a gente esteve numa cadeira lá, numa cadeira de pedra, onde Rama sentou. Ele sentava para meditar ali, do lado de um templo. O templo era de Vishnu. Quando Rama veio encarnado, passou a ser dele. Passou a ser cultuado como dele. Então, o templo existia antes mesmo dele. E quando ele veio, passou a ser cultuado pela presença dele. Teve um outro templo que a gente foi que tinha dos Pandavas. Qual era o nome tinha daquilo? o Massa. Tinha a massa de um dos Pandavas. Então, assim, são coisas que você ouve a história, você estuda, você lê, e aí quando você vê assim
um utensílio, uma arma, A história é uma palpável. cadeira, Muito onde legal. ele sentava. A gente foi na gruta de Vashista. Vashista foi um dos Sapta Rishis, um dos 7 rishis iniciais considerados imortais que receberam as escrituras sagradas, e a gente esteve na gruta dele, na caverna onde ele morava, meditava, e numa praia ali na beira do rio, lindíssima, de uma paz, de uma tranquilidade, de uma energia gigantesca, assim, da vontade de se jogar areia fininha, assim, gostosa de pisar, dá vontade Parece de se areia de jogar praia ali mesmo, é muito e legal. ficar, dá dó de sair. Então, são lugares, Caverna de Babadi também. Sim, Caverna de Babadi. Então, assim, são lugares que são palpáveis. Eles estão ali, eles existem, as pessoas passaram por ali. Aquelas pessoas que você lê, estuda, ouve falar e se conecta de alguma forma mais distante ou mais próxima pela meditação ou por canalização, você consegue ter uma presença física a partir desses locais. Fora, não estou nem entrando ainda na parte dos gurus, que muitos deles são encarnações de deidades, são encarnações de personagens também, arquétipos, e tem toda essa pegada de reconhecido por todos, assim, fora ainda os santos, os sadhus, então assim, é muita gente sagrada junta, pisando e circulando, e lembra da energia que a gente tem naquela forma toroidal e que se expande. Imagina um local onde uma criatura dessa morou por não sei quantos anos, onde tinha o costume de sentar para meditar. A energia, assim, pode ter passado não sei quantos mil anos, mas ainda tem um resquício daquela energia ali. A ponto de, eu já ouvi história, nunca vi, mas já ouvi história de que a ciência descobriu há pouco tempo, inclusive Frozen 2 é todo baseado, a trama da Frozen 2 é todo baseado nisso. A água tem memória. E aí, se a água tem memória, inclusive eu já li em algum lugar que a água é mais antiga que a terra mesmo. Se a água tem memória, tem alguns monges mais engajados, alguns sannyasis mais dedicados. Eu já ouvi falar que quando chove e escorre água de um templo, tem vários templos sagradíssimos, antiquíssimos. Quando chove e escorre a água, eles bebem a água do chão que escorreu do templo, porque naquele chão deuses pisaram. E a memória da água que está escorrendo dali, ela te traz informações cósmicas, energéticas, daquele chão que foi pisado por essas deidades. Então, assim... Eu acho exagero, tá, gente? Só para deixar claro. Eu também, mas há quem já ouvi faça. falar sobre isso. Nunca vi, nunca presenciei, ninguém baixando Acho ali muito pegando. possível, Mas, até porque tem a questão, né, do puja lá, do banho que se dá nas Sim. deidades, e aquela água, ela é tomada. Isso é uma rotina, isso É a gente rotina, tomou todo lá dia. várias vezes. Todo assim, dia. Isso é rotina. Todo dia. Mas aí é uma água que é consagrada, digamos assim. É colocada no murti, na murti, e aí... Murti é a estatuetinha, eles chamam de murti. Tipo aquelas... Consegue levantar ali? Tipo isso. Ali é Krishna, não é? Irada? Krishna e Radha. Isso. Radha. Aí, umas maiores em templos, você dá um banho e tem uma série de rituais, oferece flores, oferece alimento e tudo. E aí a água que escorre do banho que você deu, aquilo é uma água abençoada, extremamente sagrada e consagrada. Então, no final, essa água é compartilhada junto com o alimento. O alimento é prachada, essa água é resultante dessa consagração. Isso a gente todo dia comeu Todo e bebeu. dia. Então, assim, isso só para dizer que é possível. Conhecendo, vendo e vivenciando aquilo, É muito real. não dá para você dizer, não é possível, isso não acontece. Dá para acontecer, não é um absurdo, mas eu não vi pessoalmente
acontecer, Mas tem lógica, porque a gente esteve em templos de, sei lá, 5.000 anos. Sim. Com registro, templos de pedra, muito bem construídos. Fortalezas, com 5.000 anos. E a gente foi também em outros que são mais jovens e tudo mais. A gente foi em templo que estava reformando. Então a gente passou por... A gente conseguiu experimentar muita coisa. Sim, ashrams geralmente são mais recentes, foram de gurus que morreram outro dia. O que é um ashram? Ashram é onde é passado o conhecimento do guru para os discípulos, eles moram lá, eles estudam, e depois que o guru se vai, faz o Mahasamadhi, aí fica como um local de estudo, um local de peregrinação, um local sagrado para você sentir a energia. A gente esteve no ashram da Anandamayi Ma, que era considerada uma santa. A gente esteve no ashram do Ninkaroli Baba, que é um cara de muita energia, era considerado a encarnação de Hanumanji. Ele foi o guru do Krishna Das, foi o guru de um monte de gente conhecida. E morreu outro dia, 80 e pouco, 90 e pouco, sei lá, recente. Hanuman é o homem macaco da história do De quem? do Rama e da Sita. Tá melhorando. Da história deles, ele era um homem macaco. Qual é o épico que conta? Pera. O nome do livrinho? Não, pera, uma coisa por vez, calma. Tá, Ramayana. Ramayana, muito bem. Muita informação. E aí você olha o Ninkaroli Baba, ele tem várias fotos em postura de macaco mesmo. Sabe aquela coisa assim, meio deitado? Gente, depois vocês pesquisem aí, façam isso. Eu olhava pra ele e falei, cara, ele trouxe muito dessa memória, assim, de Hanuman, sabe? Dessa memória desse homem macaco, dessa energia. E eu olhava pra ele e falei, cara, que lindo, assim, porque dava pra ver resquícios daquela encarnação, sabe, naquela pessoa, muito legal. O que a Ana tá falando é as poses que ele fazia, que ele se colocava pra falar, pra receber, e ele tem várias fotos com a perna cruzada e meio deitado, então, essas fotos que ela tá se referindo. Mas ele, assim, não tinha nada de macaco, era um guru extremamente respeitado, era... Eu não tô falando nem macaco pra ofender, não, gente. É macaco não, animal que eu amo esclarecer, tanto. E ele tinha um sorrisinho, gente. Eu tô aqui com umas fotinhas dele. Olha aqui, que coisa mais bonitinha ele. Acho que aqui pra cima apareceu umas aqui. Vê se acha uma dessas com a perna cruzada, deitadão. Não, tem uma deitada, que é a capa do livro. O Fábio comprou esse livro. Deixa eu ver, tá querendo... Tá aí? Cara, essa é a que mais, enfim. Respondendo tua pergunta, a gente não foi pra Varanasi, não estivemos lá. Vê se aparece. Olha aqui, que coisa mais linda, gente. Esse tipo de postura que ela tá falando, tá? Cara, e ele tem um sorriso doce, coisa mais linda, assim. Já fez a passagem, enfim, já ancestralizou. Já voltamos, a gente chegou ontem, desembarcamos às 6 horas da manhã. E, enfim, ontem foi um dia, assim, desfazer mala e dormir 5 horas da tarde. Acho que chegaram, né? Que teve uma que foi extraviada. Verdade, teve uma mala extraviada que estamos ainda nas orações aqui, filmando o ponto pra ela voltar. Pra quem colocou ali naquele post que eu botei, foi a vermelha. Pois é, estamos aguardando a danadinha que foi esquecida lá na conexão em Londres. E aí, coisas que aconteceram ainda, voltando da parte missão, do porquê estar na Índia. Ainda em Vrindavan, como é bom anotar, né? Porque isso é uma mania que o Fábio tem e que é muito boa, assim, que eu tô copiando porque é muito boa, porque recobra a memória, ajuda. Lá em Vrindavan, eu fiz o meu rezo de pipa lunar. Toda lua cheia eu faço esse rezo com a pipa lunar, eu sou dançante da lua, é uma tradição mexica, enfim, que eu amo muito, que me conecto muito. E eu fui fazer meu rezo lá, dentro desse caos que estava acontecendo ainda. A gente não tinha ido ainda para Govardhan, então não tinha rolado ainda essa conexão com Krishna, esses downloads de informação que tinha chegado.
eu ainda tava com aquilo muito latente, assim, a dor de cabeça, o fuso horário, o barulho, buzina. E lá onde a gente estava, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, tinha gente fazendo festa, gente. Eu não sei, era tipo assim, semana inteira, não era. Ah, não, é só final de semana. Tipo, no Brasil é mais comum, né? Final de semana tem festa, tem barulho, vizinho que faz não sei o quê. Cara, lá era todo dia. E a gente passou o quê? Uns 4 dias em Brindava, acho? Sim. Esses 4, 5 dias que a gente passou lá, assim, toda noite, a madrugada inteira, tinha música de fundo. E era um baladão que eu não sei te dizer o que era. Não era mantra. Era outra pegada. Então, isso também era desafiador. No dia do resto da Pipa Lunar, foi o dia que começou a chover. Era a véspera da nossa viagem, da nossa ida do nosso último dia ali, na verdade, né? Porque depois a gente já ia pra peregrinação em si. Eu acendi minha pipa lunar, me conectei com aquele espírito, com aquela medicina, me conectei com o espírito daquela terra, para entender, para saber o que eu estava fazendo ali. E aí, em determinado momento, eu vi acontecendo o que aconteceu na Samaúma, que eu fiz o rezo mas com o cachimbo normal, não era com a pipa lunar, com o meu cachimbo de rezo. E acontecendo o que aconteceu foi ótimo. Olha eu Ana Paulando aqui. E se repetindo também o que aconteceu quando eu estava no alto da montanha Machu Picchu, que também foi um processo super desafiador, assim, de subida, de cansaço, de me conectar com aquela terra, de entender. O Peru, ele tem uma questão de uma energia masculina ali muito trabalhada, e eu no começo acabei entrando até num certo julgamento ali com o Inca, enfim. Mas quando eu me abri, entendi ali onde eu estava falhando, onde o meu ego estava interrompendo, me conectei, e aí eu entendi o que eu estava fazendo naquela terra, um processo de limpeza também, de toda aquela dominação, de toda aquela colonização que aquelas pessoas e que a terra viveu. E lá na Índia eu via exatamente essa cena, assim. Aquele tabaco, eu ali como canal, propriamente dito, como canal, colhendo da terra e soprando aquilo através do ar, do próprio rezo do tabaco. E em outro momento eu só canalizando em energia, no centro mesmo do cardíaco, e distribuindo aquela energia para cima e para baixo, assim, liberando tanto para a terra, porque a terra também precisa dessa energia, só que ela precisa ressignificada. Então é um processo também de liberação. Ali eu entendi, ok, eu estou aqui também para ser canal desse processo, para ser fluido vital, plasma, desse processo de limpeza e ressignificação dessas dores. E já tem um vídeo, Fábio, comentando, falando sobre toda essa questão de como foi a colonização do tempo. Não foi só colonização, assim, foi uma dominação extremamente desrespeitosa, a ponto de você desmontar templos sagrados e montar igreja em cima, destruir, montar igrejas em cima. No Peru também tem isso, né? É uma marca muito registrada da colonização. A gente foi para a floresta, gente, tem santo da Igreja Católica na casa dos índios. A colonização, ela pegou todas as culturas. E, olha, até arrepia agora, porque às vezes a gente acha que foi pro Peru, são os andinos, né? Os incas, é uma tradição. Vai pro Brasil, ali na Amazônia, são os nossos índios nativos, é outra tradição. Aí você vai pra Índia, é outra tradição. Quando você vai ver, tá todo mundo ligado e contaminado com a doença que é a Matrix, a partir desse desejo insaciável por poder que a colonização trouxe para essas culturas. E que acabou, de certa forma, permeando, né? Então, sem julgamento específico sobre como aconteceu cada processo, mas acaba trazendo para a realidade antes mais fechada aberturas que são nem sempre são tão convergentes.
Então, e aí existem várias adaptações que acontecem e no caso da Índia específico, houve uma desvalorização muito grande no trechinho sobre a história da Índia ali de como aconteceu esse período de dominação de 1000 anos. Eu contei um pouquinho só para contextualizar essa parte de por que um país tão pobre, tão miserável, tão fedorento, consegue ser essa potência espiritual toda ainda hoje. Então, para quem tiver interesse... É um ato de resistência cultural mesmo, assim. Isso é muito bonito de ver. Porque ao mesmo tempo que eu via ali, com os meus olhos humanos, muita sujeira e muito descuido e muita pobreza, enfim, muitas coisas feias muitas vezes. Eu vi ali também muitas almas sustentando toda essa cultura, toda a beleza dessa cultura. Tu conseguiu ver o que eu falo da resiliência? Que tu falava, não, mas que eles são acomodados. Não é acomodado, é uma resiliência que é própria deles. Assim, eles têm uma certa felicidade apesar daquela situação desesperadora. Tanto que a gente não se sente inseguro ou ameaçado em momento nenhum, assim. Tirando uma cidade grande, um local específico, alguma coisa assim, você anda pelo interior, você anda pelas cidades menores, assim, Eles são muito acolhedores. A gente andou de tuk-tuk, lá em Vrindavan mesmo, o cara pegou um caminho errado ali, que a gente achou que ele estava cortando, estava fugindo do trânsito, porque era uma avenida, basicamente. E aí o cara pegou só estradinha de terra. Estradinha que eu costumo chamar de módulo buffet, assim, tipo, se nego quisesse parar o tuk-tuk e falar, nego, vou te matar, comer sua mulher e levar seu dinheiro. Podia. Então, assim, não tinha muito o que fazer. Aparece 10 indianos ali, 2, 3 eu pego, mas 10 eu acho que eu não pego. Então, assim, é o módulo buffet. A gente estava no módulo buffet aquele caminho inteiro. Umas quebradas assim, tinha, inimagináveis. Terra, esgoto do lado, tuk-tuk quicando, você fazendo assim, E bate cabeça do lado, inteiro. porque aquilo tem. Dói as costas, o tempo inteiro. E aí, módulo buffet, mas você não sente uma ameaça, assim. Eu ainda mostrei pra Ana, falei assim, olha em volta, se a gente estivesse nessa em São Paulo, no Rio, a gente já tinha encomendado a alma, já tinha falado, gratidão, fizemos o que deu, agora estamos esperando o momento derradeiro. Mas lá não, lá assim, o pessoal andando, pessoal simples, com sari, arrumadinho, nem sempre tá limpo, tá bonito, mas assim, a pessoa se arrumou como pôde. O pessoal vai no templo, o pessoal vai a galera Hare Krishna, a galera que vai nos outros templos, o pessoal se arruma, o pessoal se produz, o pessoal assim, pode ter a simplicidade que for, mas você vê que se cuidou. Às vezes cuidou, botou um puta sari ali, arrumado, bonitinho e tá descalço. Então, assim... Eles andam muito descalços na rua, mesmo assim, com esgoto, com sujeira, com lixo, eles andam descalços. Não todos. Mas você vê que deu um tratozinho, né? Você vê que as mulheres mas deram tá de aquela saia armadinha. bonitona ali, com binde, tá pintada e tá ali andando descalço e tá tudo certo. É uma questão cultural mesmo. Isso é muito legal. Que mais? Aí a gente foi para Bhimtal e Nainital. Nainital é considerado um dos 52 lugares, 51 ou 52? 52. Lugares onde o corpo de Sati caiu. Quem era Sati? Sati era a primeira esposa de Krishna, olha aí, de Shiva. Sati era a primeira esposa de Shiva. Adi Shakti de Shiva. E a gente foi inclusive na casa do pai dela no final da viagem, onde ela... O último dia praticamente, né? De peregrinação. No finalzinho. Onde ela se jogou na fogueira em protesto porque o pai dela não reconhecia a relação dela com Krishna.
E teve uma... Para afrontar... Krishna não, Shiva. Com Shiva, gente, falou com de Shiva. Krishna antes, eu tô com Krishna na cabeça. Com Shiva. Ele não reconhecia. E ele era um rei poderoso, ele era assim, ele tinha a parte Matrix na mão ali naquela situação. E ele não reconhecia, ele não concordava com aquele relacionamento. E Shiva e Sati... Ela era a princesinha e Shiva ele e era o Sati- cara roots, que tava meditando na montanha. E Shiva e Sati se casaram e tiveram um relacionamento. E o pai não aceitou. E aí, para afrontar o casal, ele deu uma festa na casa dele. E chamou todo mundo, menos os dois. E aí Shiva falou, não vamos, a gente não foi convidado. E ela falou, ele é meu pai, ele não vai me negar o ingresso numa festa na casa dele. E Shiva falou, não vá. Ela desobedeceu e foi. E aí chegou lá, o pai fez de tudo para humilhar, para menosprezar, para botar para baixo Shiva, a relação, aquela coisa toda. Em protesto, ela foi e se jogou na fogueira. Shiva, sabendo disso, aí tem duas versões. Uma, ele materializou um guerreiro que foi lá e passou o rodo na galera. Outra, ele tirou um dread, né, da cabeça, bateu ali no lugar e devastou. Mas seja como foi, ele correu atrás do prejuízo, mas o corpo dela estava carbonizado, assim, né? Tava queimado, e ele pegou e vagou pelo universo, indefinidamente, assim, por tanto tempo, a ponto dos outros dois, Brahma e Vishnu, se preocuparem e falarem, porra, Shiva, tu não tá fazendo a sua parte, tu é o transmutador aqui do negócio, você destrói para ter uma reconstrução. Se o Brahma constrói, se eu mantenho e você não dá esse fluxo... Não tá rolando. Assim, o universo vai entrar em parafuso, então retoma suas funções aí. E ele só estava vagando com o corpo de Sati na mão, em desespero. E aí Vishnu vai lá com Sudarshana e despedaça ela. E aí cai 52 pedaços pela Índia fora. Nainital é onde estariam os olhos. Então é um lago belíssimo. É considerado lá um destino de lua de mel, o pessoal casa e vai para lá. A gente deu um rolezinho lá de barco, né, com o cara levando, assim, que lembrou até um pouquinho Veneza, assim, o cara levava e mostrava ali os templos que tinham. A gente entendia? O cara só falava, isso acontece também bastante lá, porque apesar da colonização inglesa, muita gente fala inglês, tá? Mas assim, muita gente, o pessoal mais simples, mais humilde, não fala uma palavra. E aí é só mímica, assim, uma palavrinha ou outra que você pega. E rola a comunicação, gente. E consegue ter uma comunicação. Então, não é a comunicação ideal, mas assim, você consegue sair de um lugar e chegar no outro, você consegue pagar a quantia que o cara está pedindo, você consegue eventualmente negociar, dar aquela barganhada, tudo lá é barganhável. Então, as coisas acontecem. Aí nesse rolou esse rolezinho de barco, um barquinho pequeno, o cara levando assim, remando, bem simples. E aí tinha um templo. Nesse lugar que eu vi o pai ensinando o filhinho devia ter 2, 3 anos, pequenininho. Ah, foi bonitinho. E aí eles estavam falando em índio o tempo inteiro. E aí dava pra ver que ele estava ensinando, tipo assim, agora baixa, encosta a testa no chão, fica por 2 ou 3 segundos, e aí o menino encostava a testa no chão, aí contava, aí levantava, aí eu olhei assim, dei uma risadinha, aí o pai olhou pra mim e riu também, assim, assim, um clima muito natural para eles, é uma coisa muito... Não tem aquela coisa forçada da igreja de domingo, aquele negócio que a gente, quem foi mais acostumado e precisava ir. É uma coisa muito natural, assim, muito, muito tranquila. E para eles é
é um evento. A gente, na parte final da viagem, assistiu alguns Arats ali No Ganga. no Ganga. E aí foi onde? Aquele primeiro foi Rishikesh, não foi? Foi. O primeiro foi Rishikesh, aqueles segundos foi... Rishikesh foi mais performático, foi mais rebuscado, assim, de movimentação. Mas em aquela última cidade, Haridwar, ali era na orla inteira. Aquilo parecia um final de Maraca, assim, parecia o Morumbi numa final de jogo. E não estava tão cheio como no ano passado. E povo, porque lá em Rishikesh tinha muito turista, muito gringo. Você anda nas ruas, é uma cidade muito ocidentalizada porque realmente recebe muito turista. É considerada a capital mundial do yoga, então tem muita escola de yoga, tem muita gente que vai do mundo inteiro estudar yoga lá. Muita escola, com então é tudo muito performático. Sim. É bonito de se ver, é óbvio que e a gente vê que tem reza ali, mas é tudo muito performático. Quando a gente vai para Haridwar, aí é a orla toda e é uma galera local, assim, é raro você ver um gringo ali do lado. É mais a galera local mesmo, assim, e é de arrepiar mesmo. E aquilo é a rotina deles, aquilo acontece todo dia às 6 horas da tarde, e o pessoal vai e curte, e assiste, tá lá acompanhando, como se fosse uma final de campeonato aqui nosso. Só que isso é todo dia, não é só de domingo. E não tava tão cheio como quando foi ano passado, que era mais próximo do verão, e aí tava muito mais lotado. Mas estava cheio, tinha movimento, a orla estava toda tomada. A parte ali que dá para o rio estava toda tomada, de um lado e do outro. E aí o Arat é muito mais raiz, porque aí o pessoal você fica ali do lado, você vê. A Ana Paula no segundo dia ficou do ladinho do cara que estava, dos caras que estava com fogo e tudo, ela postou e tudo. Então, assim, é bem mais raiz, assim, é bem mais interessante e a conexão é muito maior, né? Apesar daquele vucu-vucu todo. Deu pra sentir o Ganga feliz, gente. Vocês não têm noção o que é sentir aquelas águas ali felizes. É muito lindo. A Ganga, né? Eu falo porque o rio, mas Ganga porque tem essa energia feminina. E foi gostoso ali, porque é um rezo tradicional. E eu falei, cara, eu consegui me conectar com esse Arat agora. Agora eu consegui. Porque a frequência da galera que tava ali fazendo mesmo era uma galera que fazia por rezo, sabe? Na intenção, ali na vontade. E os templos que tem ao redor ali do rio também. A galera sai, a galera que tá ali, os pujaris que estão o dia inteiro ali. É pujari que chama mesmo, né? Que estão ali o dia inteiro, eles fazem no mesmo horário dos templos, mais voltados pro rio. É muito bonito. E é muito bonito ver que, apesar de ter muita poluição em tudo, as águas do Ganga, é óbvio que em cidades mais movimentadas ela tinha um pouco mais de sujeira. Mas eu achei ela muito melhor do que eu tinha ouvido falar. A gente vê tanta gente falando, né? Ai, como tem coragem de entrar naquela água. Que tem lugares que são piorzinhos. Varanasi, por exemplo, pode ser. O Jimmy, que é um professor de meditação, falou que já viu um dedo passando. Então, assim... É porque eles queimam os corpos lá também, Eles queimam os corpos lá e jogam no rio. Então, assim, há lugares piores. A gente teve no pé do Himalaia ali, mas se descer mais, vai piorando. Quanto mais desce, mais piora. Então que bom, né? Fomos... A gente viu ali o nascedor no Devprayag, viu aqueles prayags são onde vão juntando e vai descendo. E eu entrei 2 vezes no Devprayag e na casa de Sati ali, já era Ganga, já era mais para baixo. Nesse dei uma nadadinha e tudo, foi bem legal. Igual ano passado, fui no mesmo lugar, foi a mesma coisa, assim, foi bem legal. E você sente, a correnteza é forte, é uma correnteza vigorosa, e aí você sente assim, limpando mesmo. Aquele título do livro que eu botei, O Rio Lava e Leva, assim, para mim é, assim, aquela correnteza.
É aquela força que pega e leva embora mesmo. E é a função, né? E é a função, porque aquilo tem uma força energética além da física. E você, ano passado, quando eu tive nesse mesmo lugar, na casa de Sati, que tem as costas são voltadas ali para Ganga, quando eu entrei, eu tava com uma dor de cabeça, assim, eu entrei no rio, dei uma nadadinha ali, quando eu saí eu tava revigorado, foi um negócio, assim, inexplicável. E só de entrar no rio e dar uma nadadinha, foi surreal. E dessa vez, entrei de novo, fui lá, a Ana filmou o trechinho que eu fui lá na esquina e vim nadando e voltei para dentro porque sempre tem como se fosse um guarda-reiozinho assim para as pessoas não passarem pro lado de lá, mas até nesse caso eu né? passei e vim nadando e voltei pro lado de dentro, então foi bem legal. Ano passado, quando eu fui, as pessoas cruzavam de um lado para outro, nadavam lá no meio, o pessoal local, tá? Gringo geralmente fica dentro desse guarda-reio, que é onde dá pé e onde você consegue se segurar, porque tem uns paus de ferro e aí você consegue manter a firmeza ali, porque a correnteza por si só pelo limo que tem ali no chão, e quando você fica com uma perna, quando a outra está andando, essa uma perna não te dá firmeza o suficiente. Com as duas pernas você consegue, mas uma perna, quando você está caminhando, nesse momento de caminhar, você já desequilibra, né? Um pouco. Então esses apoios são fundamentais. E tem em todos os lugares. Isso é para proteger. Ano passado, esse ano eu não fiz, mas ano passado teve uma vez, eu amarrei uma corrente. Às vezes tem umas correntes também para ajudar a descer. Tinha. Eu amarrei uma corrente na mão e fiquei igual isca, assim, na pescaria. Eu amarrei na mão e fiquei assim, sendo levado pelo rio. E aí, quando eu saí, os próprios indianos, legal isso aí, uhul. E aí foi Parece bem... criança aprontando, gente. Foi bem interessante. Gosto de crianças felizes. Dessa vez eu não fiz, mas ano passado eu fiz. Essa vez eu não entrei toda vez que podia por causa da virose. Isso deu febre 3 dias, aí eu evitei. Logo na sequência, enquanto estava no processo, eu evitei. Não entrei no rio nenhuma vez. Então, perdi algumas entradas nisso. Perfeito. Tá. Só trazendo um detalhe aqui sobre a conversa com Krishna ainda. Que é aquilo que eu já trouxe algumas vezes, mas é difícil às vezes pra gente conceber, né, o que é todas as realidades existirem já tá aqui, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, só que cada uma numa frequência, por isso que não necessariamente a gente está acessando essas frequências. E aí o momento que a gente está vivendo hoje na Terra é o momento de recobrar essa consciência, essa conexão com essa supraconsciência, para que a gente volte a ter acesso e amplie a nossa visão além da visão humana e material. Então, é um grande exercício que a gente está vivendo e é um momento muito especial para isso também. E é um trabalho que a gente faz também estando nesses lugares, ajudando a limpar, porque quando a gente limpa aquilo que é densidade, a gente dá espaço para que a energia que flui para aquela terra seja uma energia mais pura. Cada lugar tem uma frequência mais específica assim, do que está sendo limpo mesmo. Quando foi lá no Lago de Titicaca, na Ilha do Sol, o processo de limpeza que aconteceu ali, ele foi todo trabalhado para limpar as densidades da sexualidade, de toda a distorção da sexualidade que a gente vive. O chakra sexual da Terra é ali, né, no Lago de Titicaca, ali naquele ponto específico da Ilha do Sol. Então foi um processo bem bonito de ser canal também para essa limpeza. E é isso que eu percebo cada vez mais, o quanto estar nesses lugares, nessas situações, me possibilita conduzir não, porque na verdade sou conduzida pela frequência, pela energia, né?
mas ser canal para essa transformação. E o que me dá uma grande honra, assim, uma grande gratidão mesmo, por de alguma forma estar preparado e consciente para isso. Isso é bem especial, é bem bonito. E isso se repetiu também em outros momentos. Tiveram momentos de vir muita memória de vidas passadas. Quando a gente estava, isso já era dentro da peregrinação. Tinha um templo que a gente não ia parar, que era o templo de Shri Yantra, que para mim era só um desenho 3D e 4D. E aí depois, quando eu descobri o que era o Shri Yantra, eu falei, cara, isso daqui é um portal cósmico, é a chave de um portal cósmico. E aí, fortíssimo, aquele é o maior Shri Yantra do mundo, cara, né? Arrepia aqui. Qual era o nome? Do Ashram, não era? Putz, não lembro. Cara, você entrava no negócio, você entrava naquele lugar ali, você achava que era só um templo como outros que a gente vai. Tem muito templo que você vai, é só um templo, assim. Você passou o portão e é só um templo. Ali você entra, tem uma comunidade vivendo nos Himalaias, só que ele não pode filmar nada, gente. É um que a gente mostrou foto depois nos stories, mostrou de longe. Tinha um sentado na entrada. Surreal, enorme, lindo. E aí tinha o Bhagavad Gita esculpido nas paredes, lembra? Sim. As formas de Krishna. Não. Era assim. Não. Sim. Não. As encarnações de Krishna. As encarnações de Vishnu. Vishnu. De Vishnu? Certamente, as 10. Ele disse, tá dito, é isso aí. As encarnações de Vishnu. Terminou com calque no canto direito. Que ainda não encarnou, né? E aí quando a gente tinha entrava as 9 lá... mães divinas, aquelas do Navaratri. Em deidades, em Murti. Que são as riquíssimo, estátuas, um lugar riquíssimo, assim. E o templo do Shri Yantra é todo para abrigar ele ali. Ele próprio já numa forma, né? Sim. O próprio templo já, você olhando de longe, parecia... Todo ele tem uma geometria, as colunas como elas são colocadas, o número de colunas de fora, o número de colunas de dentro. O Shri Yantra tem conexão com as mães divinas, né? Não Sim. é como... Pelo pouquinho ali que eu fui ouvindo, né? Ainda não fui estudar Shri Yantra, mas é algo que eu quero muito, porque ali a conexão foi muito forte mesmo. É bastante complexo. Eu já participei de um curso com o próprio Paramahansa Vishwananda de 2 dias e online. E resta dúvida. E assim, tem muita coisa. Cada desenho ali, cada linha, cada traço tem um significado. É interessantíssimo, é riquíssimo. A nossa guia, Yara, ela chegou a comentar que o Shri Yantra, ele acolhe todos os arquétipos da Mãe Divina. Então todo o feminino da criação, o feminino criador, ele tá dentro do Shri Yantra. E aí tá bom, ela passou essas informações, não manjava muito, né? Continuo sem entender muito. Mas aí na hora, chegou o momento da gente dar uma meditada, né? Qual que é o nome das 3 voltas que a gente dá? Padakrama, não é? Tem uma cerimoniazinha, um ritual, enfim, é um ritual, né, que a gente faz, de dar 3 voltas ao redor do templo, ou dentro do templo, ao redor da Murti, né, depende de cada tradição, de cada espaço. Nesse era dentro, né, do próprio templo. Quando terminou, lá ele pediu para dar uma volta só, não foram 3. E quando terminou essa primeira volta, a gente sentou para se conectar, para meditar. E aí nessa conexão, quando eu fecho os olhos, eu começo a ver imagens. Eu vi uma imagem minha dentro de um templo, em outro corpo, com outra roupa, vestida de branco, cuidando do templo. E aí me veio muito forte, assim, essa existência onde eu estava lá dedicada a templo. Dentro, vivendo aquilo, vivendo aquela cultura. E eu falei, pensando... Só que teve uma hora, gente, que dentro daquele fractal de tempo ali, onde eu estava meditando e conectada, que eu comecei a ver coisas que eram tão reais, que eu falava, cara, mas eu não tô ali, por que eu tô vendo isso? Isso é real, era palpável, era como se desse para tocar aquilo. Aí eu abro os olhos e falei, tá, eu tô dentro do templo, mas por que aquilo me soou tão real? E aí começaram a vir algumas informações ali mesmo, daquele portal, daquele centro energético, do que é o Shri Yantra, dessa abertura cósmica, dessa conexão cósmica que é através da Mãe Divina, desse símbolo que é o Shri Yantra, mas também trazendo
o resgate dessas consciências. Porque sempre que você vai para um processo mais profundo, mais intenso, em que você é canalizador de algo, quando você se cura, você está curando todo o planeta. Quando você vive esse seu processo na sua casa, por menor que você julgue ser, você também está se curando e está curando o planeta. Então, ali naquele momento foi muito bonito de entender que eu já tinha passado por aquela terra, porque eu estava meio sem entender, até ali, né? Tava meio sem entender os porquês das coisas. Mas sim, eu já passei por aquela terra e não passei poucas vezes não. Já me aventurei muito por lá. E tive uma visão de uma outra vida também em outro momento, mas aí foi em sonho muito real, muito real. Mas essas duas personalidades, elas ficaram muito marcadas, assim, uma dedicada ao templo e uma dedicada à caridade, na verdade, né? Mas enfim. E aí esse foi o templo de Shri Yantra, que foi de uma conexão assim sagradíssima, extremamente intensa e profunda, também com muitas informações. Foi bem legal. E aí onde estamos? E aí estamos que depois a gente foi naquele templo de Jageshwar, onde está o 12º Jyotirlinga, que foi aquele primeiro de Shiva. Enorme, com vários lingams, né? Várias construçõezinhas, assim, aquele. E outra coisa legal que ali, né, nesse templo, como foi o primeiro templo da peregrinação que a gente foi, não foi? Que era já, assim, o de Shiva. Né? De Shiva específico. Extremamente antigo, assim, com uma energia fortíssima. E ali também foi um outro aprendizado, né? Foi o mesmo aprendizado, na verdade. No primeiro momento era tirar os olhos da matéria para o que a gente estava vendo ali de sujeira, de toda, enfim, de toda aquela realidade, de barulho, aquele caos, enfim. Naquele momento, o exercício era outro, porque ali já deu para ver uma coisa meio que comercial, né, dos templos. E ao mesmo tempo aquele chão sagrado, aquela terra sagrada, aquele templo sagrado. Então você tem que muito focar no seu. Né, bonitas ali. Árvores lindas, duas em parzinho ali. E aí veio muito forte pra mim, né? Shiva e Sati, muito conectados ali. Eu falei, olha que lindas elas, nossa, lindas, enormes, antiquíssimas aquelas árvores. E aí me trouxe muito também todo o processo com as árvores na Amazônia. E todo o processo com árvores em processos de canalização. Não só árvores terrestres, terrenas, como árvores energéticas também. Muito legal. Ali eu comprei o único japa que eu comprei na viagem inteira. Eu comprei ali e aí comecei a fazer o Mahamrityunjaya mantra. Que foi... a Yara falou que o Adi Shankaracharya recebeu ali naquele templo. E aí, assim, foi emocionante, porque é aquele Om Triambaka Mejamahe Suvim Pushti Vardhanamur Varukamiva Bandhanam Mrityo Mukshya Mamitate. É esse 108 vezes. E aí eu comecei a fazer nesse dia, que foi o nosso 9º dia de viagem. E aí fiz todos os outros dias. Esse o Om Namah Shivaya, mais um. Então, esse templo foi muito especial. Depois disso, a gente foi para Kasardevi, que é onde o Swami Vivekananda passou 10 meses meditando antes de viajar para os Estados Unidos. Vou pegar mais água. Tá? Antes de viajar para os Estados Unidos. Pegamos o pôr do sol lá, lindo, maravilhoso, lembra? Lembro. E aquele templo onde tinha um templo de Durga embaixo e tinha um templo de Shiva lá em cima. Aquele templo de Durga foi especial também. Sim. E aí tinha a cidade de Almora no fundo, bem legal, bem especial. Depois a gente acordou no dia seguinte e conseguiu ver um pico que é importante lá, o Nanda Devi. Estava todo aberto, porque geralmente ele fica inuvencido, digamos assim,
porque aquele gelo do pico acaba derretendo e se evaporando, e aí fica uma nuvem assim. Esse dia o pico estava todo nevado, sem essa nuvem. Aí o pessoal, a gente acordou com o cara do hotel chamando, olha, vem ver, o pico está aparecendo. E aí depois ele apareceu cada vez mais claro, depois ele ficou, a gente ficou ali 2, 3 dias, e aí cada dia ele foi clareando mais. E é o pico onde é a morada de Parvati, que é a segunda esposa de Shiva. Então foi muito auspiciosa essa acordar assim com a vista daquele pico. E o nosso quarto dava exatamente pro pico, então foi bem interessante. E aí dali a gente saiu para a caverna de Babadi, que aí foi é um lugar muito, tem uma andada boa, um trecho por uma estrada, depois entra um pouco mais assim na mata, mas tem uma trilha, é bem tranquilo, mas é uma boa andada, estava um sol forte, e aí as temperaturas variavam muito, porque de dia era sol forte, assim, a ponto de ficar de camiseta, e à noite era um frio assim bem intenso, caía muito a temperatura, e aí quanto mais ia subindo ali para os Himalaias, mais ia dando essa diferença de temperatura. Na caverna de Babadi foi bem legal, porque a gente ficou lá dentro um tempo, eu encontrei uma pedra um pouco mais inclinada, aí dei uma recostada assim, fiquei ali e assim só aquietei, fiquei tranquilo. O pessoal lá dentro fez algumas práticas, fizeram algumas coisas e eu estava ali sossegado, assim, foi bem interessante, gostei muito. Já tinha ido no ano passado tinha sido o final da viagem, nesse foi o começo ali da peregrinação. Caverna de Babadi, tu teve alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tô chegando aí. Tá. E a caminhada que você não lembrava que era um monte? A caminhada eu tinha na cabeça que era bem tranquila. Eu não sei se eu estava numa condição melhor ano passado, mas acabou que esse ano foi um pouquinho mais desafiadora. Mas é uma caminhada bem tranquila, assim, ela é numa estrada de terra e depois um trecho na mata, assim, sobe um pouco, desce, sobe e aí chega. Mas não é muito... Tá bom, passamos por onde aqui não antes é muito dele? puxada. Antes dele eu falei do Nanda Devi, aquele pico. Ai, o pico, gente, como olha, as lagriminhas escorriam sem eu saber por quê. Mas era emoção mesmo de presenciar aquele espírito, os espíritos daqueles apos. Apos são montanhas, né? Os andinos chamam de apos. Aqueles espíritos ali, foi muito forte a forma como eles se abriram. E o dono lá da pousada que a gente estava hospedado, ele foi batendo nos quartos. Tipo, sai, olha na janela, porque ele falou que não era comum, assim. O que aconteceu das nuvens não estarem cobrindo aqueles picos quase, ele tratou como se fosse um milagre. E os picos livres, eles nos acompanharam uma viagem inteira praticamente. A gente recebeu ali aquele primeiro dia de bênção, mas a gente teve a oportunidade de receber essa bênção assim, sei lá, acho que foi uns 4 dias pelo menos seguidos, né? Enquanto a gente estava ali nos Himalaias, naquela região. Dias ali naquele hotel, e aí foi ficando cada vez mais claro, né? Cada manhã era melhor que a outra. E depois a gente chegou perto, a gente chegou em 2.650, 2.680 metros de altitude. E nevou, bem pouquinho, né? Não deu pra fazer bonequinho de neve, mas deu uma nevadinha ainda quando a gente chegou nessa altitude, foi bem legal também. Muitas aventuras, pneu furou, aquele rolezinho muito doido. Passamos frio, enfim. Sim. Vamos para a caverna de Babadi, então. Babadi, eu já trouxe algumas vezes para vocês.
sobre essa conexão com ele, sobre como ele foi se apresentando e também trazendo informações em alguns momentos. Só um parêntese, nessa caminhada para a caverna de Babadi, eu vi pela terceira vez um formatinho. Eu gosto de olhar para o céu e ver as nuvens, assim, que geralmente elas me mostram alguma forma, muitas vezes de bicho, às vezes de algum objeto, mas geralmente de bicho. E aí, pela terceira vez seguida, eu vi a forma de um cavalo. Assim, muito com licença poética. Se eu mostrasse para Ana, ela não veria possivelmente. Mas para mim, eu olhei assim, eu falei, um cavalo. Isso aconteceu 3 vezes seguidas quando eu olhei para o céu. E aí eu falei, porra, cavalo, força, vigor, energia, tá? Mas, porra, essa caminhada tá tão tranquila aqui, tá sossegada. Eu terminei a caminhada, eu tava com o pé doendo, o joelho esquerdo doendo, o joelho direito doendo. Que mais? Corpo tremendo, frio. Foi quando começou. Tava todo troncho. E aí foi quando começou a baixa energética, assim, na sequência veio a virose, assim, 2 dias depois, 1 dia depois, né? Foi logo depois. Isso foi o dia 10 da viagem. Foi bem ali no meio Dia 1º de dezembro. Exatamente. Não guardei, eu só botei os dias. E eu coloquei data. Tá. E aí, conta aí. Então, vamos lá. E aí, confesso pra vocês que eu até criei uma expectativa gigantesca. Falei, uau, vai ser o processo, vai ser nossa conexão. E aí, a gente chegou primeiro, tinha só um casal de indianos mesmo, meditando lá na caverna. Então, tem todo o processo de você tirar o sapato antes, entrar com respeito, fazer silêncio, enfim, todo aquele processo básico. A gente ficou ali por um tempo, em seguida o grupo chegou. Só que quando você está em grupo, você tem muita gente, a galera, cada um tem seu tempo, aí um se mexe, outro fala, outro faz, enfim. Eles fizeram práticas comuns do grupo, que é legal, você faz em egrégora, você faz em... Então, assim, tiveram várias atividades. Sim, o pessoal tirou foto, o pessoal normal, assim, também... da empolgação de estar ali, né? Porque é um lugar muito auspicioso, muito... É muito sagrado. Babadi é o guru dos gurus. A gente estava ali na caverna onde ele meditava. Só isso, assim. Só para vocês entenderem qual que era a magia do lugar. Todas aquelas pedras, elas estão impregnadas com a força desse campo eletromagnético desse guru, dessa frequência, dessa energia. Desse ser que escolheu... mesmo desencarnado, permanecer na Terra para ajudar o povo a iluminar. A função dele é com os gurus, não é? Ele não trabalha no varejo, ele só trabalha no atacado. Mas muita gente tem conexão. Muita gente tem conexão. Sim. Tanto que eu não sou guru e tenho conexão com o Babadi. Então, assim, ele não é exclusivão também. Assim, a Yara, nossa guia, tem também. Ele não é o exclusivão também. Mas ele é, como guru, digamos assim, ele é guru dos gurus, dessa galera que está trabalhando no atacado. E, de certa forma, o que eu faço aqui também é trabalhar no atacado. Então, vocês percebem que não é que ele escolhe só quem é guru, não é o termo guru, mas é aquela pessoa que vem para servir aqui na Terra e está com missão. Então, isso, enfim, para mim foi uma novidade, porque eu comecei, depois que eu entendi quem era Babadi, que aconteceu em setembro desse ano, eu comecei a revisitar memórias minhas de sonhos que eu tinha tido muito vívidos, assim, de conexões da infância. E aí me veio muita conexão, assim, com o Babadi mesmo, de algo que eu já tinha vivido, já tinha me conectado. Quando tem o Darshan do Paramahansa, que eu vejo aquela foto ali no alto do palco, do Babadi do lado da foto dele, eu falo, cara, tem alguma coisa assim maior. E a conexão, ela começou a vir ainda mais fluida, ainda mais rápida. E os downloads descendo assim cada vez mais rápidos. Muita coisa, sabe? Muita coisa. Só que de forma muito sutil. E aí, por um momento, eu fiquei me perguntando, falei, mas uau, e aquele processo, uau... Que eu, sei lá, sinto aquela expansão e aquilo tudo.
E eu fiquei meio assim, falei, nossa, eu vim com tanta expectativa pra cá, será que é o barulho das pessoas? Será que é a interferência das pessoas? O que tá acontecendo que eu não tô conseguindo? E ele começou a falar comigo. Só que ele começou a falar comigo, gente, de forma tão leve, de forma tão intuitiva, tão... do jeito que eu tô aqui falando com vocês. Ele não estava materializado, naturalmente, mas ele me respondia de forma muito rápida em pensamento. E aí eu parei para pensar nisso, né? Falei, nossa, às vezes a gente cria uma expectativa de algo que tem que acontecer. Uau, o Babadi me trouxe para essa terra, cara. Tem que ser, assim, no mínimo espetacular a conexão. E aí, de repente, ele vem e me ensina a simplicidade da conexão. Que é algo que muitas vezes, assim, principalmente no começo do processo, quando eles estavam ali, né, pegando na mãozinha para me ensinar o que era canalizar, me conectar, eu achava que tinha que ter processos complexos para acontecer e que tinha que ser de um jeito específico. E eles falavam, tudo bem, se a tua necessidade humana disso tudo, diz que você precisa, tá tudo bem, mas pode ser mais simples. E o que eu tô vivendo a cada dia mais é essa simplicidade na comunicação. O que vem também de toda a prática, de todo cuidado, de toda a dedicação, enfim. É um processo. Mas o que eu tô vivendo é isso. E teve até um momento que eu conversei com o Fábio isso. Eu falei, cara, eu vim com tanta expectativa. Falei, uau, vai ser aquele negócio. E aí, de repente, eu vi que pra mim foi mais impactante a matéria do que o espiritual. E aí aquilo me deu uma bugada no sistema. Eu falei, por quê? E aí a resposta que eu tive foi essa. Eu falei, você já está vibrando numa frequência mais alta. Então é por isso que para você não é novidade. Porque para você é mais fácil o acesso. Você já está convivendo nessa frequência. E aí vem uma questão daquele eguinho humano também, né? Ai, mas será que eu posso, que eu sou competente? Sim, é. E se reconhecer, se empoderar-se, Babadi me trouxe com muita força. Porque quando eu estava ali meditando e trazendo esses questionamentos internos, que de certa forma colocava dúvida a importância do meu papel ali naquela terra e ao meu papel, assim, como missionária nessa terra, o que eu recebia dele era sempre um empoderamento. Te ergue, assim, assume quem você é e tá tudo bem, assim, para com sabotagem, para com isso, vai. A Índia, ela me trouxe um empoderamento que é lindo, porque a todo tempo, os espíritos sagrados daquela terra conversavam de forma muito leve, de forma muito sutil, como eu tô conversando com vocês, como ativando a consciência telepática mesmo, sabe? É isso, assim, é recepção e envio instantâneo. Isso foi muito especial, porque eu tive que ressignificar. E ali a caverna do Babadi, ela me trouxe isso com muita força. Primeiro dentro desse processo de centramento, me trazendo uma questão do desapego ainda maior do que eu já tinha trabalhado em meditação, porque a gente aprende muito em meditação a colocar as coisas na caixinha, né? Então, você não é seu momento agora, então, né, tchau, sai daqui. Veio o pensamento, meu Deus, amanhã tem que ir no mercado, ok, saia daqui. E aí, às vezes, o nosso ego, que é por onde esses espíritos mais densos ainda tem acesso para nos usar de alguma forma aqui na Terra, eles vão nos pegando pelo ego, né? Então pode ser o ego da pequeneza, do vitimismo, do algoz, pode ser o ego da dúvida, enfim, pode ser tantas manifestações. Às vezes ele vem para isso, e aí chega um ponto na vida que a gente não tá mais aqui para brigar com o ego. É para assumir que a gente já colocou ele no lugar dele. Então, para mim, esse empoderamento, ele é isso mesmo. Falou, calma, assim, o ego já tá onde ele precisa estar. Não saia do seu prumo, né? Siga fazendo o que você tá fazendo.
E isso foi extremamente especial, porque foram informações... isso aconteceu também em determinado momento. Ele começou a me trazer informações complementares ao que eu tinha conversado e recebido de Krishna. Sobre a questão das datas, sobre... Até anotei. A minha ideia não é ler para vocês as anotações, mas é só para me dar um fiozinho disso. Ele me trouxe... tá. E aí, em determinado momento, me veio muito forte, assim, a visão do Senhor Maia. Esse era o nome que veio, Senhor Maia. E como vocês bem já sabem, eu tenho uma conexão muito forte com os Maias Galácticos, que são servidores, essa é uma equipe multirracial que trabalha ajustando as linhas do tempo, cosmicamente, em todo o universo. Eles saem por aí ajustando esse tempo cósmico. E aí eu vi, nesse momento que as deidades ainda existiam na Terra, o Senhor Maia vindo para intervir, porque a humanidade com acesso à supraconsciência tinha se perdido. E era momento de romper o acesso para que pudesse curar tudo que já tinha acontecido ali. Vocês estão com... É que nem criança quando você dá muita liberdade. Pô, eu falei pra você pegar uma batata, tu foi lá e comeu o pacote inteiro, também não te dou mais batata. Mais ou menos isso. E aí as informações que vieram foram nesse contexto. E aí linkando as datas que o Fábio já tinha me trazido de questão dos textos védicos, das escrituras sagradas, linkando o que Krishna tinha me trazido com questão das datas, desse desligamento dessa supraconsciência, mais o que Babaji me trouxe aqui, isso foi fazendo sentido. E aí começa, né, para quem já tá na fluência, você vai vendo que tudo é informação. Às vezes é uma notícia científica que aparece, e aí data alguma coisa e aquilo tem significado. Tanto que eu fui... vieram outras informações materiais mesmo que eu fui colocando nessas anotações para a hora que eu for sentar realmente para poder estudar isso. E aí me veio forte essa imagem do que tinha acontecido com esse Maia Galáctico. Então foi bem especial a Caverna de Babaji, porque ela me trouxe... Ela ressignificou a minha necessidade de grandeza. Olha que curioso, né? Shiloka, preciso tomar mesmo. É que a gente ligou o ventilador aqui que tá um calor. E eu liguei em cima de mim. Não, agora já tá longinho. Mas eu tô falando demais. E tô tomando pouca água. Tanto que eu fui encher a garrafinha d'água aqui pra tomar mais. Mas tomarei. E o que aconteceu na saída da Caverna de Babaji? O que aconteceu? Onde a gente almoçou? Naquela casinha bem... Foi muito legal isso também. Sim. Comeu com a mão. Lá na saída, a gente ia ter todo uns compromissos depois, lugares para visitar. E a gente não ia conseguir parar para almoçar por conta do horário. E aí o nosso guia, que é indiano, né, que é o Rameshji, o Ramesh, ele foi e conversou com uma família que mora na beira da trilha, sabe, bem no pezinho da trilha ali da caverna, subindo pela casa deles, para vocês terem ideia. E aí eles fizeram pra gente chapati, que é aquele pãozinho, tipo, como se fosse pão sírio, sabe? Fez o chapati pra gente. Qual que era o nome daquela? Parecia uma mandioca, uma batata. Era uma batata que parecia inhame, cozidinha, fizeram pra gente. Tinha arrozinho branco, e aí tinha alguma outra coisa apimentada, porque sempre tem alguma coisa cremosa e apimentada na comida indiana. Isso é fato. E aí a gente comeu lá, comidinha feita na hora, no chão, no fogão a lenha, no chão. E a gente sentadinho ali, comendo com a mão também, que não tinha talher, comendo com a mão. Mas foi muito gostoso ver a beleza daquele preparo daquela comida, sabe? E a alegria de servir. E a alegria de servir. Putz, que coisa linda, assim. Então foi uma experiência bem especial também, logo na saída da caverna ali de Babaji.
E aí, mesmo saindo, né, você tá ali na conexão, refletindo muitas coisas, vendo questões internas também, que às vezes vão nesses lugares sagrados, você vai tendo pensamento, você vai sentindo, percebendo as coisas. Isso vai te puxando para um processo interno também, né, desse olhar. Isso é bem especial. E aí Depois, pulando um pouquinho aqui, ó, eu já estava no meio da minha virose lá, aí a gente foi para Joshimat, e isso foi bem interessante, foi um frio extremo, uma das partes mais frias. A gente esteve no templo de Narasimha, e aí aqui, essa Murti, ela foi auto-manifestada. A gente esteve em vários lugares que tiveram Murtis auto-manifestadas. Auto-manifestada tipo, direto da criação materializou, ponto. É isso. E aí, essa tem uma história que é o seguinte: o braço direito se afina com o tempo. Tá? A gente não vê, porque ela é toda coberta, ela é toda ornamentada. Parte da adoração que existe dos devotos enfeitar a Murti. Enfeitar, colocar guirlanda, colocar coisa, colocar uma roupinha, então assim, a Murti não fica peladinha como tá aqui, assim, ela fica toda cheia de coisa. E aí você só vê a cabeça, basicamente. De alguns nem a cabeça, assim. porque às vezes coloca uma coroa maior, e enfim. Então, mas é dito que o braço direito dessa Murti está se afinando com o tempo, e no dia que cair vai ter uma avalanche. A avalanche lá é relativamente deslizamento de terra, tá? Não é avalanche é mais neve. Deslizamento de terra é comum lá. A gente passou por dezenas, né, assim, ressentidas. Não ressentidas, espacinho, tidas. Você via que estava fresquinho, as pedras estavam ali na estrada há pouco tempo, não tinham tirado ainda. E aí é dito que um deslizamento de terra vai ser de tamanha magnitude que vai deixar Badrinath, que é uma cidade mais para cima, completamente fora de acesso. Inacessível para quem vem de baixo. Então vai meio que isolar Badrinath. Que a gente não conseguiu visitar por conta da estação. A gente está no inverno e aí fica isolado porque neva muito, enfim. Sim. E aí essa Murti foi um ponto alto, e ali também estava Badrinarayan, que fica em Badrinath. No inverno ela desce para esse lugar alternativo. Os lugares mais altos, que é Darnath, Badrinath, os ates que tem ali, no inverno, por causa do acesso mais difícil, elas descem para templos mais acessíveis, mais para baixo do Himalaia. Então, foi o que aconteceu nessa situação. A gente foi para Vishnuprayag, que é a confluência do Akalanand com Gangadal, que vem do Tibete. A gente estava ali a 40 quilômetros da China. Água muito fria. Nessa eu achei melhor não entrar, porque tinha tido febre à noite. Então essa foi uma não entrada que eu falei. Fomos para os templos de Yogabadri e Vasudeva, que tinham uma arquitetura bem específica, bem peculiar. Visitamos a árvore onde o Adi Shankaracharya se iluminou. Tivemos ali no ashram dele. E aí o ashram dele foi bem legal, tinha aquele lingam transparente, branco, sabe? O cara falou, né? Deu um satsangazinho ali, deu uma explicada. O cara que estava cuidando, tinha aquele carinha que estava fazendo meditação, que parecia o bonitão. Foi mesmo. Lá também foi um processo bem legal de conexão. Tanto lá quanto quando a gente visitou o templo de Narasimha. O templo de Narasimha, cara, foram instantes que a gente ficou ali, os minutos que a gente ficou. Eu sentei e assim, choveu informações. Veio muito forte essa trindade, Vishnu, Brahma e Shiva,
E eles me mostrando, assim, essa orquestra cósmica, toda essa ordem cósmica que eles fazem parte e o papel deles dentro dessa ordem cósmica na manutenção do que a gente vive hoje. Todo o papel dessa ordem cósmica também no processo de transição planetária. Então foi bem especial, assim. Tem muita coisa que eu não anotei, que eu fui gravando o áudio para eu não esquecer de detalhe, porque às vezes você vai anotar ali e você acaba, enfim, né? Sei lá, economizando palavras. E aí eu escolhi mandar áudio, e aí é material que eu tenho para revisitar aí também. Vieram muitas informações acerca disso. E é muito legal que cada um deles, assim, conforme eles foram me trazendo, eles foram trazendo informações complementares. Como um grande quebra-cabeças mesmo, sabe? Que é isso. Agora o processo que a gente entra e que eu sinto muito forte a necessidade de entrar é um processo de integração, porque tudo que a gente viveu foi muito intenso, foi muito forte, só que chega um momento e foi emendado com a Amazônia. Então imagina só, a gente está 45 dias vivendo o rezo, primeiro dentro da Amazônia, depois na Índia, a gente está 45 dias quase vivendo rezo, desde o dia 11, né, de novembro. 11, começou 11. Desde o dia 11 de novembro, hoje dia 18, enfim. Façam aí as suas contas, 40 dias. Acho. Só vivendo isso e sem a pausa que é necessária para poder integrar todo isso que foi vivido, todas essas conexões, todas as memórias despertas. Quando a gente foi nesse ashram, desde a floresta, a gente já foi emendando um no outro. Qual que é esse que tinha o Bonitão meditando lá? Bonitão, se tiver aí, a gente lembrou de você. O ashram do Shankaracharya. Do Adi Shankaracharya, muito bem. Que foi o cara que... Você explicou essa parte? Foi o cara que deu, depois do... Houve um tempo que a cultura védica estava mais corrompida, estava mais sofrida ali e muito elitizada. Buda veio e deu tirou uma releitura. Tirou um braço do hinduísmo formando o budismo de uma forma independente, mais acessível. E aí a cultura védica, a cultura hindu estava em uma decadência crescente e o budismo estava estourando, arrebentando a boca do balão. E aí o Adi Shankaracharya foi quem resgatou com uma série de medidas e revendo e trazendo novidades necessárias e transformações, atualizações, e de modo que fez com que a cultura védica recrudescesse naquele momento. Então a importância dele é fundamental. Então esse é o Adi Shankaracharya. E olha só que linda a missão que esse cara veio na Terra, cara, para cumprir, assim, esse resgate dessa cultura. E aí eu lembro que a gente meditando tem muito templo lá nessa região toda que é estabelecido, ele é feito ali, ele é colocado, ele é resgatado depois da passagem de Shankaracharya, porque ele rodou a Índia inteira. E aí vários templos que estavam com os budistas foram retomados pelos hindus. O próprio, qual que é o que está fechado? O Badrinath. O Badrinath também, né? Não sei se foi um eu lembro da Yara comentando isso. Por causa daquele shape tibetano, aquela coisa toda, aquela decoração. Eu lembro dela ter comentado isso. É possível. E aí a gente fica meio sem entender, né? Quem sabe numa canalização, nesse processo de integração, venham mais informações. Porque realmente o cara vestiu a camisa bonito e saiu pelo mundo aí resgatando a cultura, saiu pela Índia resgatando a cultura deles. Então isso também é uma característica bonita que é o que o Fábio fala dessa resistência e tudo mais. Que eles estão ali sustentando a cultura, apesar de toda a dor, apesar da colonização, apesar de essa cultura permanece viva. Quando a gente estava lá conversando, meditando, na verdade, com ele, o Fábio, em homenagem também a Shiva, fez o Marmri
Tyunjaya. Mármore Tyunjaya. Mármore Tyunjaya. Algo assim. Esse mantra trava-língua. Que até o mantra eu aprendi a fazer. Agora o nome, gente. Mármore Tyunjaya. Foi? É algo assim. Algo assim. Fez o mantra dele, teve também Esse foi legal que quando eu tava fazendo, a galera levantou para receber o a bênção e a prachada. O sinal ali que o Puja ele coloca na testa, a prachada e deixar a dakshina, né, que é a contraprestação, que é uma quantia em dinheiro. Não importa o valor, é alguma coisa. É um gesto, né? E aí, quando eu estava no meio do Mármore Tyunjaya Mantra, começou o movimento. E aí o pessoal foi indo, eu fiquei por último, esperei. Aí quando só tinha eu na sala, e quando a galera estava fazendo, ele estava fazendo Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. O pessoal já tinha dito que seguia outro guru, que seguia o Vishwananda, que tinha um mantra específico, que era Om Namo Narayanaya, que é mais voltado eles são Vaishnavas. E aí quando eu estava, fiquei só eu na sala, e aí eu comecei a fazer, quando eu levantei, eu olhei para ele, eu tinha esperança dele falar, como eu estava fazendo e ele viu, eu tinha esperança dele falar, não, faz com calma, quando você acabar vem. Mas ele não falou. Aí eu falei, bom, vou levantar e vou, né? E aí teve todo um operacional de fazer com a direita, pegar com a direita, comer e continuar fazendo. Foi bem... Não se usa a mão esquerda para muita coisa. Foi bem enrolado, mas deu certo. E aí quando eu tava chegando perto dele, aí eu fiz em voz alta. Om Triambakam Yajamare Sugandhim Pushti Vardhanam Urvaru Kamiva Bandhanam Mrityom Mukshema Mridate. Aí ele demorou um pouco assim, E aí quando ele viu o que eu tava fazendo, ele começou a fazer em voz alta comigo também, tipo assim, eu tava fazendo baixinho, só pra mim, aí quando eu cheguei perto dele eu fiz alto, aí ele acompanhou e aí a gente ficou fazendo, assim, ele fez rolou um reconhecimento, sacou? Ele ele tava fazendo pra Shiva, ele também tava fazendo pra Shiva, tipo... Aí ele parou o Namah Shivaya e fez esse no ritmo que eu tava fazendo ali, e aí foi me dando as coisas, botou aqui a prachada, eu peguei, e aí e tudo porque... E aí eu fui saindo assim de costas, devagarzinho. Adi Shankaracharya, Adi Shankaracharya foi também uma reencarnação de Shiva, uma encarnação, enfim. Foi uma encarnação de Shiva, ele veio com essa missão e com esse código de Shiva para reestruturar. Então, assim, não à toa ele conseguiu fazer tudo que ele conseguiu fazer, não. Ele veio com esse código primordial de Shiva muito forte, para ele realmente poder ter essa estrutura de destruir, olha, arrepiou, hein? De destruir toda aquela estrutura que tinha sido montada em cima da base do hinduísmo para restituir a ordem, devolvendo o que era do hinduísmo, o que é o hinduísmo. Isso não é uma questão de briga, não é uma guerra, não é isso. O budismo ou o hinduísmo não é um ou outro, mas é colocar as coisas no seu lugar. Ali a cultura não é budista, ali a cultura é hinduísta. Então ele vem para resgatar muito desse conhecimento, desses saberes e desses templos que estavam ali por conta desse processo de decadência quase que perdidos. É uma missão muito bonita. Nessa conexão, nessa meditação com ele, digamos que eu recebi alguns conselhos. Eu acho que essa é uma boa descrição assim do que aconteceu. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Os conselhos eu não vou contar para vocês, não. Outro momento. No dia seguinte, no dia seguinte não, ainda nesse, hein? No dia seguinte, a gente esteve em Omkareshwar, que é um dos templos mais antigos de adoração a Shiva. E acompanhamos o Arati lá, foi especial. Aqui a Niruda, o neto de Krishna, se casou, e aqui a gente encontrou armas e utensílios dos Pandavas. Encontrou 5 Shivalingams, um para cada Pandava,
que está lá até hoje. 9 formas de Durga, como no Navaratri, em placas era pedra aquilo, Sim. né? E bem interessante. Esse é um templo bem antigo, bem tradicional. Esse foi bem legal também, era um templo de pedra, também feito em pedra. Esses mais antigos aí, a gente vê muito, eles são muito tradicionais nesse sentido, assim, das construções. É diferente, né, desses mais jovenzinhos que a gente vê feitos agora. E é curioso, outra coisa que foi muito, muito legal também, muita semelhança de rituais hinduístas com rituais do candomblé. Isso, eu tô trazendo o meu ponto de vista da minha vivência, tá, gente? Mais uma vez, acho importante trazer isso aqui. Esse templo específico, tinha lugar que eu olhava e falava, cara, isso daqui é uma casinha de Exu. Tinha o tridente, que era a tríchula algumas vezes, né? Tinha ali o tridente, que representa muito a energia de Exu. Tá, peraí, antes de falar disso, aí no dia seguinte a gente foi no templo de Kalimati. E aí, não foi nesse que a gente viu o negocinho de Krishna na sequência? Outra semelhança com o candomblé. Esse templo foi muito especial. Lá na meditação com Kalimati. Tô eu lá toda quietinha. Aliás, foi lá que eu ganhei do nosso amigo Pujari esses bindezinhos aqui. Eu não comprei lá na Índia. Esse era aquele do ano passado. Era aquele cara do ano passado que tu não tava. Eu falei, pô, tu não achou nossa foto no ano passado? Foi. Não sei o que, eu dei umas zoadas nele. Foi o mesmo Pujari que fez o ano passado, recebeu eles. E que recebeu a gente esse ano. E aí foi muito curioso, assim, porque ele olhava pra mim e ele falava várias vezes, você é indiana? Aí eu, não sou indiana, eu sou brasileira, não é possível, você é indiana. Aí falava pro Fábio, mas você tem uma bela mulher indiana e que não sei o quê. E ele ficou falando assim, me chamando de indiana várias vezes. A gente já tinha terminado todo o puja, a cerimônia, né, que a gente tinha feito com ele. Só que no final a gente resolveu voltar lá pra meditar mais um pouco e pra consagrar umas pulseirinhas dessas, algumas coisas que a galera tinha comprado. E aí nesse momento, ele pega eu tô lá sentadinha quietinha, ele pega um paninho consagrado de presente pra Kali preto. Todo mundo, as mulheres já tinham ganhado vermelho e os homens tinham ganhado, acho que era um colar, né, alguma coisa assim. Então eu já tinha meu paninho vermelho. Ele veio e me colocou um preto na cabeça. E eu só dei uma abertinha assim de olho, né? Vi ele. Eu tava mega conectada com Kali. Mega. Ela é uma energia que trabalha muito. Que eu tenho uma conexão muito forte. Que se apresentou para mim dentro de uma cerimônia de Temascal. Para vocês terem ideia. E sempre com uma energia muito intensa, também com essa energia de transmutação muito forte. E aí veio todo um processo também dentro lá do templo de Kalimati, de limpeza daquela terra. Foi um processo ali, meu fluido vital foi só instrumento ali, canal, para auxiliar nesse processo de limpeza mesmo que foi feito. A partir daquele ponto ali de Kalimati. E aí o que eu venho a entender, assim, desse gesto, que foi um gesto simples, né? Ele só pegou um paninho que estava ali consagrado e diante das 13 pessoas que tinham ali no nosso grupo, ele colocou na minha cabeça. Eu só posso entender que ele estava realmente vendo ali o que estava acontecendo, ou mesmo que não fosse conscientemente, ele estava sentindo, mesmo que não fosse consciente, a presença ali de Kali, porque era muito forte. E aí depois ele passou em todo mundo, colocando esse bindezinho nas mulheres, né, na verdade, passou colocando nas mulheres esse binde. Aí ele ia colocar em mim, tinha uma outra mulher, depois, né, tava sentada eu, o Fábio e ela. Aí ele, não, ele foi primeiro nela, colocou, depois ele voltou, colocou em mim, me deu a cartela. Ele falou para você usar, né, para uma mulher indiana usar. É como se ele quisesse dizer que aquilo era natural, assim, era algo meu. Certamente, para mim, ele viu ali alguma coisa que
Até gostaria de ter perguntado mais, assim, o que e de que formas ele se conectou. E aí, nesse templo, quando eu saio do processo, tô ali na meditação, né? Imagina a cena dentro do templo. Na meditação, paninho na cabeça, já tinha ganhado o binde. Aí, de repente, acabou o processo ali. Tava acontecendo. Eu só olho pro lado. Cadê o Fábio? Fábio sumiu. Ó, a batucada comendo solta. E cadê Fábio? Que não tava ali do lado. Aí eu falei, certeza que ele tava batucada, meu filho. Eu vi o samba enredo lá. Pra quem foi numa festa de candomblé já, gente? Aí, pô, eu não conseguia parar quieto ali. Eu parava, fechava o olho, olhava pra galera, pô, o pessoal parado, assim, a Ana tranquila. Eu falava, cara, como é que esse pessoal fica parado? Cada um no teu cadê processo, né, gente? Aí eu levantei e fui lá atrás do sambão. E aí, porra, tava tendo um festival lá alucinante pra Krishna, muito legal, que acontece a cada 12 anos, aí depois Olha só isso, gente, a gente tava num Ramesh negócio que Ji acontece a cada 12 anos. E aí, assim, o pessoal é muito receptivo, isso é muito bonito da cultura deles também. Quando um gringo como nós, no meu caso né? eu, né, porque Dona Ana aqui tava se passando por indiana. Mas quando um Eles gringo que como falavam, eu gente, não era eu. chega nem ali acho. para prestigiar, assim, não tem aquela coisa do não é para você, nada disso, assim, eles te acolhem assim com uma receptividade quase infantil, quase inocente, e eles gostam disso, porque é o reconhecimento da cultura deles. Então, assim, você chega de curioso para ver, um cara já puxa a cadeira e te põe sentado ali, tipo. Olha essa batucada, gente, se não é candomblé. Eu fiz que ia sentar no chão assim, o cara me chama assim, Di. Foi. Aí o cara me põe uma cadeira, senta, e aí ele senta no chão do lado, assim, o pessoal te põe confortável, porque para eles é auspicioso, é um privilégio que você, um gringo, esteja vendo e honrando, a manifestação, né? ali da cultura deles. Isso é muito legal, é muito interessante. E aí eu fiquei ali, assim, aquela batucada, aí tinha umas danças, umas coisas. E eu, na batucada, eu tava doido pra pedir pra batucar lá no negócio, mas eu falei, pô, o cara não vai deixar. Eu ainda tava voltando da rebordosa lá da virose, então eu falei, pô, não vou inventar essas confusão, deixa eu ficar quieto. Acabei não pedindo. Aí depois a Ana chegou, também acompanhou, e aí a gente ficou vendo ali. Depois o Ramesh Ji fez menção a nós, o cara falou no microfone, queria registrar aqui a presença do Fábio e da Ana, que são brasileiros, que legal, que estão aqui vendo conosco. Então, assim, eu não entendi nada, eu só dei um tchauzinho porque o Ramesh olhou, deu um tchauzinho. O Ramesh olhou, deu uma risada assim, a galera toda virou e olhou assim. Então, foi bem legal. Foi bem especial, porque a festa, assim, e aí de novo, a galera se juntou inteira naquele estádiozinho ali, naquele espaço, né, que era tipo um galpãozinho, né? Uma tenda, eles montam muita tenda dessas temporárias, ali, sabe? E aí tava tendo esse festivalzinho assim, um batuque, um tamborzão e uma percussão menor. E aí, alucinante, assim, um sonzão muito legal. A gente ficou do ladinho do cara. E aí ficamos assim até a hora de ir embora. E aí chegou a hora de ir embora, o Ramesh Ji, tá na hora, Fabinho. Tchalô, tchalô, tchalô. Tchalô, tchalô. Aí beleza, tchalô, levanta e vai. Não tem opção. Vamos atrasar o grupo, né? Atrasa de vez em quando também, não tem jeito. Mas não é pra ser a regra, a gente não quer ser o atrasado o tempo inteiro, então... E aí, como é que tu quer fazer? Kalimate foi bem especial, ainda tem mais algumas coisas. Quer passar a agilizar? A gente tá quase 2 horas. Nossa senhora, é muito... Isso que é date no flow, hein, minha gente? Pois é, vamos dar uma agilizada aqui. Dá pra gente fazer um date no flow parte 2, se for o caso. Pode. O que vocês preferem? Me contem aí. A gente faz um date parte 2 ou dá uma resumida nesse finalzinho aqui? Aqui a gente tá fechando em Kalimate. Estamos no dia 16, eu acho.
Ah, dia 16. Ah, tá, dia 16. A gente foi até dia 20 e... Não, estamos no dia 14 aqui, tá? Tá. Estamos no dia 14. A gente foi até o dia... A gente foi até o dia 25. Tá, eu sou a favor da gente encerrar por aqui então. Porque na verdade acho que a gente chegou quase na metade, né? É. Um pouco mais que a metade da viagem. E ainda tem muita coisa pra gente compartilhar. Acho que a gente pode deixar o Date do Flow parte 1 e o Date no Flow parte 2, trazendo mais um pouquinho do que foi. Mas estou bem contente assim de ter vindo falar com vocês e de ter vindo trazer um pouquinho do que a gente viveu. Como a Ana falou mais cedo, a ideia era fazer isso da própria Índia, mas o final da viagem foi bem desafiador por conta da alimentação, por conta do cansaço. Meu corpo não fazia digestão, para vocês terem ideia. Assim, a gente não conseguiu. A gente poderia ter feito em tese lá do hotel, o hotel estava bom. Foi o mesmo hotel que a gente ficou na chegada, foi o que a gente ficou na volta. Poderia, em tese, ter feito de lá, mas as condições não estavam favoráveis. E tinha um problema do horário também, 8h30 para frente, significaria que a gente faria num domingo, 2 da tarde, 1 da tarde, alguma coisa assim. E aí a gente, aquele horário de almoço, a galera em casa, então assim, não era o ideal, não era o cenário ideal. Aqui a gente consegue fazer à noite, aquele horário mais tranquilo para o pessoal assistir, então a gente acabou esperando. Não vamos dar uma data, né? Vamos ver. Não, porque afinal nós estamos no Flow. Vamos ver o Flow, como é que acontece. É isso aí. Talvez no dia 21, de repente, tenha alguma coisa no Flow também, né? Quer falar do dia 20? Pode ser. Ah, então, dia 20, agora, quarta-feira, vai ter uma live bem legal com a galera do Tribo da Luz. O convitezinho já está aqui no nosso feed. Então vai lá e pega todas as informações. Ela será pelo YouTube. Então é por isso no que YouTube não deles, né? Deles. Então nem espere aqui, que vai ser lá no YouTube deles. E outra coisa que eu vou anunciar lá com ela, mas já vou dar um spoiler aqui para vocês também, para quem ficou até agora principalmente. Tem muita gente falando e esperando, na verdade, o curso. Quando vai ser? Quando vai ser? E tá muito forte esse comichão de fazer o de canalização. Só que vai ser o de canalização não no formato do iniciático que a gente fez esse tempo todo, com 1 ano de acompanhamento. Por quê? Eu entendi ao longo dessa conexão com essas almas tão lindas aqui no Instituto que existe uma demanda também para o básico. O que é o básico? Ela tá falando de canalização, mas gente, como que eu vou canalizar assim? Onde começa? Qual que é o básico por isso? Qual que é o básico para isso? Então a ideia é dia 20 de janeiro a gente fazer um curso introdutório, vai ser um basicão, vai te dar uma baita de uma estrutura ali, vai organizar bastante a informação. Se você não entende nada de espiritualidade, está chegando agora, você vai sair com muito conteúdo já te embasando. Se você já conhece alguma coisa, você já vai sair com material para você começar a se conectar e já começar a se colocar nessa frequência de recepção. Então ele vai ser um curso básico introdutório de canalização, dia 20 de janeiro. Eu vou entregar esse curso ao vivo para vocês. Não é o curso iniciático Hakai, a gente não vai ter 50 mil acompanhamentos depois, como aconteceu até agora, é uma outra proposta. Então, se você está esperando... Mais curta, direta, simples. É isso aí. É para você pegar aquilo e falar, putz, tá, agora eu entendi, agora eu sei para onde eu tenho que caminhar. Então, se preparem. E na quarta-feira, na live com a Tribo da Luz, o tema será Sementes Estelares, que eu amo tanto. Então, se esse tema também te encanta, se você sente no teu coraçãozinho esse chamado e se identifica também como uma de nós, fica de olho que a gente vai bater um papo bem interessante lá com ela também. É isso. É isso. E dia 21 talvez tenha alguma coisinha também, né? Fiquem Vamos de olho. ver, 21 de dezembro. Fiquem de olho. Gosto muito deste portal, gosto muito. Então, por isso é só Om Namah Shivaya, Hara Hara
Mahadeva! Shavá, Shavá. Shavá, Shavá. Beijo Direto no seu da floresta. coração. Arro, grande espírito, Akantanka, Tanka, Shilarro. Graças, Pachamamita Sagrada. Hakai, povos das estrelas. Jaya Shiva Shambho. E Om Namah Shivaya e tudo mais. Gratidão pela presença de vocês que assistiram. E pra quem assistir depois, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser deixar alguma coisa pra parte 2, fique à vontade. Boa. Pode ser aqui no comentário, né, desse... Pode ser. Boa, deixa no comentário a sua sugestão Não e a precisa sua abrir pergunta. caixinha no stories, o pessoal faz aí no comentário, né? E aí a gente dá uma olhada quando pegar, que pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser, só Deus sabe. Mas fiquem ligados, porque vai ser no flow. Eu tô com a cara meio assim, porque eu já tô morrendo de sono. É porque em Delhi seriam 6 horas da manhã. Como a gente ainda tá se adaptando a essa questão de fuso, é como se a gente tivesse passado a madrugada inteira acordados nesse momento. Algo assim. Mas ainda tá dando certo. Tá travando língua? Tá travando língua. Tá falando meio bugada? Tá bugada. Tá fechando o olho, Tá não fechando o olho, mais. não abrindo. Quase isso. Mas a gente tá aqui firme e forte. Beijo no coração de vocês. Gratidão imensa pela presença. Obrigado, né? Cadê? E agora tem pulseirinha também. Detalhe, mulher coloca a pulseirinha na esquerda, homem coloca na direita. Olha aí, masculino e feminino rolando todo. No tempo de Kalimati a gente aprendeu várias coisas também, que eu não vou contar agora. Pra você que tá aqui, me lembra pra contar na próxima vez, no nosso Date Flow Índia, parte 2. Beijo.